Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando esse inferno aqui absurdo e nada acontece, eu continuo aqui fazendo o que não destruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje eu traria para vocês uma reflexão sobre uma notícia da BBC, que estava falando sobre a incongruência, né, dos números da economia estarem muito bons e a aprovação do Lula não estar tão boa assim, né? Vou deixar esse vídeo para amanhã, tá? Por quê? Porque mais ou menos meia-noite eu fui dar uma conferida ali no Instagram e aí vi a tal cadeirada, né, que o Datena deu lá no Pablo Marçal, no debate de São Paulo, tá? Então vou falar um pouquinho sobre isso aí, porque é uma questão interessante, tem uma série de questões aí interessantes que dá para pensar a partir dessa tal cadeirada, tá? E vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Então o título do vídeo é esse aí, tá? Datena escreve certo por linhas tortas, vinga Guy Debord e atira fezes na cara do novo macaco Tião, tá? Esse é o tema do vídeo de hoje, tá? Antes, deixo aqui dois recados para vocês. O primeiro é o meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, né? Quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo, tá? E meu romance também está na editora, tá para sair aí esse mês, tá? Se não sabotarem, o romance sai esse mês e eu anuncio para vocês aqui também, tá? E o segundo recado tem a ver justamente com essa questão absurda que eu estou vivendo aí, porque o que o Datena fez ontem, se esse velho retardado que eu estou aturando há 8 anos, vomitando lixo na minha vida, tivesse um mínimo de discernimento, né, ele entenderia essa cadeirada que o Datena deu lá na cara do Pablo Marçal como algo pedagógico do que ele tem feito, aí, do absurdo que ele tem feito contra mim nos últimos 8 anos, tá? Na primeira vez que o Pablo Marçal, enfim, atacou a honra do Datena ali, o Datena respondeu com uma cadeirada. Eu estou aturando provocações muito piores que essa, que esse moleque que é o Pablo Marçal fez no debate ontem, há 8 anos. E ainda sofrendo aqui acusações que a culpa estaria em mim e tudo mais. Então, se esse verme desse velho nojento tivesse um mínimo, não tem, né? Não tenho essa esperança. Mas se tivesse um mínimo de discernimento, isso aí ia ser pedagógico para ele entender o lixo absurdo, incomensurável que ele está fazendo há 8 anos na minha vida, tá? Enfim, agora vamos lá, vamos passar aqui então para a questão da cadeirada do Datena, tá? Tem uma série de coisas interessantes aí que a gente pode pensar. E aí, o título do vídeo explica mais ou menos aqui uma certa sequência que eu vou desenhar com vocês aí, tá? Então, o Datena escreve certo por linhas tortas, vinga Guy Debord e atira fezes na cara do novo macaco Tião, tá? Já perguntemos aqui, né? Então, usando, né, de uma forma, enfim, aqui até artística e reflexiva, o que resta da cadeirada, para usar essa capa aqui do livro do Lorenzo Mami, o que resta da cadeirada que o Datena deu lá na cara do Pablo Marçal, né? Vamos ver o que resta dessa cadeirada, tá? E também poderíamos já perguntar, parafraseando o próprio Datena, né? A partir daquela questão lá né, de uma pesquisa que ele fez em 2013, lá nas manifestações, né? Que foi uma questão muito engraçada, porque ele levantou uma pesquisa que era contra, né, ele era contra os manifestantes, contra os supostos baderneiros e tudo mais, fez uma pesquisa e a pesquisa foi um tiro pela culatra, né, porque na verdade a pesquisa foi a favor dos manifestantes. E aí o Datena fez aquela pergunta, enfim, que virou aí na minha concepção, um clássico, né, da reflexão brasileira, que é da reflexão involuntária, né, evidentemente, que era: será que formulamos mal a pergunta? E aí a gente pode fazer um deslocamento disso aqui e perguntar: será que formulamos bem a cadeirada? Poderia dizer o Datena, né? Vamos tentar formular aqui alguma coisa, elaborar alguma coisa no que resta, no que sobra e no que está para além da cadeirada aí, então, que o Datena deu na cara do Pablo Marçal, tá? Então, por que eu estou dizendo que ele escreve certo por linhas tortas? Porque, de certa forma, o Datena fez também ali um papel de Caim, né? Mas um Caim involuntário, né? E não um Caim filósofo como esse aqui do Saramago. Por que foi involuntário? Porque a cadeirada que ele deu no Pablo Marçal, de certa forma, foi uma espécie de... como se ele tivesse atirado cocô na cara do macaco Tião. Ou seja, né, como se ele tivesse posto ali na frente enfim, do lixo que é essa gente, Bolsonaro, Pablo Marçal, enfim, um espelho do próprio lixo que eles são, né?
Então, enfim, essa cadeirada foi muito interessante, foi uma espécie de... E qual é o Deus em questão? O Deus é justamente essa antipolítica, essa negação da política radical da direita brasileira, esses disfarces que essa desidentificação que eles têm com o Brasil possuem hoje e do qual... disfarce esse que está muito bem ali desenhado na figurinha do Pablo Marçal, no Bolsonaro também e tudo mais, e em certo sentido no próprio Datena, ainda que ele seja um pouco diferente, né, dos outros dois, porque ele tem uma certa ingenuidade que ajudou ele a cumprir esse papel ontem aí, digamos, artístico, né, e portanto de um Caim involuntário, tá, contra o Deus soberano do Brasil hoje quase, né, que é enfim, o baixo nível e a antipolítica dessa neodireita aí, tá? Ao mesmo tempo, ele também questiona ali alguns pressupostos toscos da direita neoliberal, né? Porque o Fernando Henrique, por exemplo, já deu entrevista aí dizendo que não, porque, enfim, né, o eleitor vota com a emoção e tudo mais, blá blá blá, né? E ele acabou usando a emoção para poder demonstrar, enfim, ele não demonstra isso diretamente com a cadeirada, mas ao mesmo tempo a cadeira, vocês vão ver, ela tem uma possibilidade simbólica muito interessante, que eu vou tentar desenhar aqui qual é, tá? Então vamos lá, então por isso ele escreve certo por linhas tortas. E aí, por que são linhas tortas? Porque eu particularmente sou contra a violência, sou totalmente contra a violência, qualquer tipo de violência. Porém a gente chegou num limite de absurdo, né? Do Bolsonaro, do bolsonarismo, da direita de maneira geral, Paulo Guedes, enfim, né, e do próprio Pablo Marçal, que chega num ponto que realmente alguém tem que tomar uma providência para além para além de ficar reproduzindo o mesmo cinismo que eles reproduzem, né? E nesse sentido a cadeirada do Datena foi sensacional, para mim foi genial, assim, sabe? Foi mais ou menos, também aqui foi uma espécie também de terrorismo poético, né, para citar aqui uma figura do Hakim Bey, né? O Hakim Bey diz aqui, por exemplo, que ele é a favor de um anarquismo ontológico, enfim, tudo mais. E aí, num determinado momento aqui do livro, ele sugere na página XL2, né, que está em Romanos, ele sugere uma ideia poético-terrorista, que seria uma espécie de arte conceitual, né? Que, por exemplo, né, entre na área dos caixas eletrônicos do Citibank ou do Shembank, ou no caso do Brasil, em algum banco brasileiro, né, numa hora de muito movimento, cague no chão e vai embora, né? E aí eu lembrei, quando eu li isso aqui, eu lembrei do macaco Tião, né, porque eu fiz um vídeo aqui falando que o Bolsonaro era uma espécie de macaco Tião que deu certo. E é por isso que eu formulei essa perspectiva de que a cadeirada do Datena foi uma espécie de jogar o cocô de volta na cara do macaco Tião, né? Porque o Pablo Marçal tem o mesmo perfil de voto de protesto nulo do Bolsonaro, do macaco Tião, do rinoceronte cacareco, do Tiririca e etc e tal, né? Então, sempre lembrando de maneira involuntária, porque o Datena, né, enfim, não tem ali nenhuma perspectiva mais ampla a não ser ficar com aquele moralismo vazio e, enfim, tá, não é à toa que é um candidato pelo PSDB, que é um partido que não tem projeto mais amplo para o Estado brasileiro, enfim, né, e tudo mais, mas essas coisas muitas vezes acontecem de maneira involuntária, assim como aconteceu lá o 8 de janeiro, né, de 2023, e a gente pode pegar essas coisas para aproveitar e refletir melhor em certas questões, tá? Então, assim, e aí uma última questão aqui, né, nesse introito, que vale a pena ainda ponderar, foi mais interessante ainda porque não aconteceu vindo de ninguém da esquerda, né? Isso foi mais interessante ainda, porque se alguém da esquerda faz isso, é muito mais fácil para a mídia de massa, para a própria opinião média do cidadão vilanizar o ato, né? No caso da Datena não, e ele cria um certo problema com isso, até mesmo para quem vai comentar, para quem vai ali, enfim, falar, né, sobre o excesso que ele cometeu ali, tá? Agora, a gente também não precisa ver isso só como um excesso, a gente também pode ver isso como algo que simboliza um certo ponto limite, né, do extremismo de baixo nível, né, esse Pablo Marçal é um moleque, né, isso é um moleque, como o Bolsonaro também é, mas ele parece nitidamente ele é pior ainda que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro finge que é conservador, o Pablo Marçal nem isso, né, então quer dizer, não tem filtro nenhum, né. Bom, e aí a gente pode ver a cadeirada do Datena como uma espécie de índice dessa obra de arte aberta e escancarada que é a direita brasileira hoje, né? Eu tenho dito isso aqui,
né? Tá aqui o trabalho do Humberto Eco, obra aberta, né? Obra aberta escancarada, na verdade, que a gente está vivendo aí, porque é isso, né? Essa direita, essa neodireita aí, ela pensa exatamente igual à direita tradicional. A diferença é que, como eles são retardatários, eles não têm os filtros que os tradicionais têm, né? E que, portanto, enfim, né? E o que acaba gerando que esse tipo de coisa não aconteça com a direita tradicional. Mas é interessante que a gente aproveite isso para poder entender isso e desenhar bem esses detalhes, né? Porque essa gente é um bando de, né, heróis traidores, são heróis de uma, enfim, de uma média alienada da população ou de uma perspectiva alienada de algumas pessoas, mas ao mesmo tempo todo dia traem, né, esse falso heroísmo com as suas atitudes, com a sua falta de projeto e etc e tal. Tá aqui o conto do Borges, né, o tema do traidor e do herói, que é um ótimo desenho do que é o bolsonarismo, do que é essa neodireita aí brasileira, tá? Da qual o Pablo Marçal, digamos, né, é um degrau além aí do Bolsonaro, tá? E aí também tem a questão, né, da roupa nova do imperador, que eu já falei aqui também, que é a coisa do rei está nu, né? E aí, no caso, nessa situação específica lá do Pablo Marçal com o da Atena, é o caso de dizer que o rei, né, que rei é esse que está nu, né, no caso aqui? É justamente a desidentificação radical da direita brasileira com o próprio país, com o Estado, com o futuro do país e tudo mais. É um bando de individualistas disfarçadinhos, né, de contemporâneos nesse individualismo, para poder negar o Brasil brincando de patriota, de político, enfim, né, e tudo mais. E aí esse nu, né, esse rei nu, que é a direita brasileira, no caso do Pablo Marçal, já é um nu e cagado, todo cagado, né? E jogando cocô nos outros, porque o macaco Tião era exatamente isso, né? Por isso que eu fiz essa comparação também aí. Quer dizer, é um voto de protesto contra o próprio país. E quando ele joga o cocô, né, na gente aqui, ele está jogando o cocô também no próprio país, né? E a cadeirada do Datena foi, me pareceu naquele momento, uma espécie de, de pegar o cocô e jogar de volta na cara do macaco Tião, que é nitidamente o Pablo Marçal, tá? Sempre lembrando de maneira involuntária, porque isso não foi projetado. O Datena ficou lá, né, revoltado com o que o moleque do Marçal falou para ele. E ao mesmo tempo, enfim, né, o Datena também não tem uma perspectiva filosófica mais ampla de país para poder desenhar esse contexto. De qualquer maneira, a gente pode reler isso e pode construir um desenho simbólico, crítico, enfim, bacana, para que isso figure esses excessos que a gente está vivendo aí no mundo de hoje. Tá? O que mais? Vamos ver aqui, né? Tem mais coisa aqui para falar. E aí, então, assim, né, a cadeirada pode ser vista como obra de arte aberta e escancarada, e ao mesmo tempo como obra de arte crítica também, entendendo a arte não como entendem os idiotas líquidos, né? Ou seja, não como uma mera ressignificação pura e simples, tá? Mas como um composto complexo entre o corte, a extensão e a denúncia crítica, né? de um absurdo que a gente está vivendo. É um corte porque é também uma singularidade, né? E porque faz um corte na burrice, no baixo nível, na negação do debate que o Marçal representa, né? Ou seja, o Datena está agredindo a agressão do Marçal, né? Ainda que a gente possa se questionar isso a partir de uma perspectiva moralista e tudo mais, e mesmo, né, se a gente entender que o correto não deveria ser que isso não acontecesse, porém, como aconteceu, a gente tem que entender que tem um limite, né? E esse moleque que é o Pablo Marçal está ultrapassando todos os limites, tá? Para além disso, também é uma denúncia crítica, né? E também uma extensão. Essa extensão é o quê, né? Essa cadeirada, como extensão, é uma espécie de espelho da merda que é o Pablo Marçal, da merda que é o Bolsonaro, do lixo que eles representam em todos os níveis, né? Não só no nível do projeto, mas no nível da educação, do respeito ali a certas, né, perspectivas de ponderação que são minimamente esperáveis, no mínimo ali, né, no debate, que eles não têm, né? E por último também é uma denúncia crítica. E aí, nesse sentido, é que eu ponderei a questão de que essa cadeirada do Datena é uma espécie de vingança do Guy Debord, né? Por que exatamente isso, né? Nesse sentido de vingança do Guy Debord, e ao mesmo tempo ele está vingando ali o Guy Debord, ou seja, está vingando a sociedade do espetáculo, né? É uma denúncia crítica, né? Mas de que exatamente? A cadeira que o Datena jogou no Marçal
jogou no chão junto todos os ingênuos que seguiam sentados aplaudindo a burrice e a negação da política feitas pelo Marçal, que inclusive está ganhando mais votos aí, né, na pesquisa de São Paulo por conta dessa completa falta de percepção do nada que ele representa, né? Enfim, então, de certa forma, aí a cadeira que o Datena jogou na cara do Pablo Marçal jogou junto a plateia que estava aplaudindo o Pablo Marçal no chão, né? Ou seja, os robôs do Marçal, né? Que a gente pode se apropriar também daquela bosta que fizeram lá na campanha do Bolsonaro, os robôs do Bolsonaro, e jogou essa gente no chão. Essa gente tem que parar para pensar, então, enquanto está no chão, tem que parar para pensar aí, ó, né? O que está acontecendo exatamente, tá? E aí está aqui então, né, a Sociedade do Espetáculo do Guy Debord. E por que exatamente essa questão da cadeira é importante nesse sentido, né? Porque a poltrona do espectador passivo é uma espécie de símbolo da Sociedade do Espetáculo denunciada pelo Guy Debord aqui, tá? Enfim, ao mesmo tempo, quando a gente pega a ideia do simulacro do Jean Baudrillard, que eu tenho desenhado aqui também com vocês como um referente interessante para entender essa farsa da direita brasileira, a gente pode pegar a conexão entre os dois, entre o Debord e o Baudrillard. O Anselmo Iapo fala disso aqui, ó, tá nesse livro bem legal aqui, Guy Debord, quando ele fala do situacionismo, tá? Então ele diz aqui na página 171, pode-se encontrar uma referência mais direta à teoria situacionista na teoria do simulacro, que nega de modo explícito qualquer possibilidade de distinguir o verdadeiro do falso. É exatamente a dificuldade que se tem ali de entender, muita gente tem, né? De entender a farsa que é o Bolsonaro, que é o bolsonarismo de maneira geral, porque eles se disfarçam de patriotas. O Pablo Marçal já está um degrau além disso, ele já é um pouco mais fácil de perceber a farsa que ele representa, né? Porque ele nem patriota ele não passa ali de um coach crente, uma mistureba ali, pior ainda que o Bolsonaro. E, portanto, a existência de um autêntico que possa ser falsificado, né? Particularmente, a análise feita por Baudrillard, influenciado de modo evidente por Debord, tendo sido, aliás, o assistente de Lefebvre, aceita a caracterização da sociedade existente como espetáculo, mas destaca esse conceito de sua base material e faz dele um sistema autorreferencial, em que os signos não são mais um disfarce da realidade, mas são, de fato, a realidade, ou, diria eu, tomados como a realidade, né? É a questão que eu já ponderei com vocês aqui quando eu fiz o vídeo do Scooby-Doo, da plástica no lugar da máscara, né? Quer dizer, quando ele se disfarça do oposto, né? Ou seja, quando ele se disfarça de patriota, ele está ali quase que tornando impossível entender essa farsa, porque é muito mais difícil para entender um tipo de farsante como Bolsonaro, e mesmo com Pablo Marçal, mas especialmente com Bolsonaro, do que alguém que estivesse numa posição intermediária, né? E como Fernando Henrique, por exemplo, né? Então, enfim. Tá? E aí isso é importante dizer também. O que mais aqui? Tá? Então, ainda nesse sentido aí, né, da questão do situacionismo, a cadeirada do Datena foi uma cadeirada situacionista. Que deslocou o principal referente da Sociedade do Espetáculo do Debord, ou seja, a cadeira do espectador passivo, da posição de passividade, de vilão, né, de vilã, que é a cadeira, né, para a de herói ativo, numa jogada que furou o botox da plástica do simulacro, ou seja, da antipolítica do Marçal, né? E aí, repito, é como atirar o cocô de volta na cara do macaco Tião, né? Foi sensacional, achei sensacional. A cadeirada que o Datena deu na cara do Pablo Marçal foi como pegar o cocô que o macaco Tião está jogando na cara da gente já desde 2013 e jogar de volta na cara dele. Tá? Aqui, ó. Mesmo que o Datena não tenha, de repente, discernimento para entender muito esse tipo de contexto, né? Senão não estaria no PSDB. Tá? E aí, vamos lembrar então rapidamente aqui, não sei se vai dar tempo de falar de tudo, né, que eu separei aqui, mas é um assunto bem interessante. O macaco Tião, né, eu fiz um vídeo com vocês aqui, o macaco Tião é aquela figura, né, que foi eleito em 1988, aliás, ele foi candidato a prefeito e ainda era voto impresso, então as pessoas podiam ali, enfim, né, dar uma zoada no voto, e aí foi feita uma campanha para o macaco Tião, lançar o macaco Tião candidato, né, até o Gabeira apoiou na época, e o macaco Tião teve 400 mil votos em 1988 e ficou em terceiro lugar, né? E aí eu fiz um vídeo aqui falando sobre outras figuras que também, de certa forma, eram votos de protesto vazio. Por exemplo, o Enéas,
o Clodovil, o Tiririca, que foi eleito 4 vezes, não fez absolutamente nada lá, e pelo contrário, era um cara de partidos conservadores, e votou a favor do impeachment da Dilma, que gerou o Bolsonaro, que gerou o Pablo Marçal, e essa bosta que a gente está vivendo hoje aí, né? Então, quer dizer, isso é interessante para pensar que esse tipo de protesto, né, vazio não é protesto nem aqui nem na China, não passa de massa de manobra fácil na mão do mesmo sistema que eles dizem combater, né? Ou da lógica hegemônica, né? Melhor dizendo, porque eu também já fiz vídeo sobre isso aí. Não existe um sistema, existem hegemonias, e essa gente que é antissistema sendo parte do sistema enfim, perfeita para quem está lá na hegemonia mesmo do poder, tá? Então, o Macaco Tião é uma figura que ilustra bem a reflexividade negativa da direita brasileira, né? Tá aqui, ó. Já falei disso aqui também em conexão com esse livro do Anthony Giddens, tá? E do comportamento autodepreciativo do brasileiro médio, né? E da mentalidade média, né, no Brasil. Nesse sentido, a cadeirada do Datena é como se a própria imagem, né, do Brasil cuspisse de volta no rosto plástica da direita que o agride todo dia, né? Que está muito bem figurado ali no Pablo Marçal e na sua molecagem ali de bostinha, né? É como jogar, de novo aqui repetindo, é como jogar fezes de volta na cara do Macaco Tião, ou seja, daquele que representa o protesto vazio, né? No sentido político mesmo e filosófico, ou seja, na cara do Bozo de São Paulo, o Pablo Marçal. Também é como jogar a torta na cara de volta do palhaço, né? A torta de volta na cara do palhaço, né? É um pouco isso também, tá? Que a gente viu aí nessa cadeirada sensacional aí que o Datena... Sensacional, lembrando sempre num sentido simbólico, né? Evidentemente. Que mais aí, né? E aí que mais aqui? E aí então, né? Eu vou deixar aqui umas dicas para vocês, tá? Apenas como referência, tá? Porque também não vai dar tempo de falar de tudo. De certa forma, o Datena ressignificou ali no sentido, né, crítico, filosófico e tudo mais a cadeira, então serve a própria ideia de utensílio do Manuel de Barros, né? Ele transformou ali o inútil numa coisa útil, né? E o inútil que eu estou dizendo não é a cadeira em si, né? Não é a cadeira naquele contexto ali, mas a cadeira como referente da sociedade de espetáculo, que é um referente de passividade. Então ele tirou, né, a cadeira da passividade e transformou num inutensílio sensacional ali para poder dar esse, digamos, né, esse evento simbólico e filosófico para a gente poder ressignificar isso aqui e entender o absurdo que a gente está vivendo, a falta de limite completo aí dessa gente, tá? E tudo mais, tá? O que mais? Vamos ver aqui, não vai dar tempo de falar de tudo, deixa eu ver aqui. Sim, tem um conto muito legal também do José Saramago aqui, que é o Objeto Quase, nesse livro aqui, né, Objeto Quase, que é o único livro de contos que ele escreveu. E o primeiro conto se chama A Cadeira, e eu lembrei, né, quando aconteceu isso aí, porque foi o único que eu li, né? Eu não li os outros contos aqui desse livro, mas o primeiro, que é o A Cadeira, eu li. E tem umas coisas aqui interessantes que ele fala, não vai dar tempo de falar de tudo, mas enfim, a história ele conta a história de uma cadeira que está caindo e é como se ele narrasse em câmera lenta, né, a caída da cadeira. Ele vai discutindo a questão do uso da cadeira, né, enfim, do hábito, do uso comum e tudo mais, ao mesmo tempo do hematoma que aquilo ali vai gerar e da ressignificação que a queda gera e tal. E é bem isso que aconteceu nessa questão lá do Datena, né, que ressignificou a cadeira, enfim, abrindo mais uma janela de reflexão para o Brasil aí também, mesmo que, repito, de maneira involuntária, tá? Então, vale a dica do Saramago aí também. Enfim, várias coisas aqui que eu poderia dizer, não vai dar tempo de falar de tudo. Eu vou separar aqui só mais duas coisinhas. Isso também remete à questão do grotesco, né, que eu falei outro dia aqui, quando eu fiz um vídeo falando sobre esse moleque aí, que é o Pablo Marçal. Então tá aqui, né, do grotesco e do sublime. O Vitor Hugo fala aqui que essa perspectiva dele do romantismo e tal, né, é da fecunda união do tipo grotesco com o tipo sublime que nasce o gênio moderno, tão complexo, tão variado nas suas formas, tão inesgotável nas suas criações e nisto bem oposto à uniforme simplicidade do gênio antigo. Mostremos que é daí que é preciso partir para estabelecer a radical e real diferença entre as duas literaturas, a literatura sublime e a literatura grotesca, né? E depois ele finaliza aqui dizendo que na página 36, o que chamamos o feio, ao contrário, é um pormenor de um grande conjunto que nos escapa e que se harmoniza não com o homem, mas com toda a criação. É por isso que ele nos apresenta sem cessar aspectos novos, mas incompletos. Em certos contextos, né, o feio acaba sendo bonito,
né? Especialmente num momento como esse aí, no qual ele denuncia, né, o grotesco uniforme daquela gentalha ali, né? Bolsonaro, Pablo Marçal, etc. e tal. Então, se o gênio antigo era simples porque só sublime, e o gênio mesmo, né, para o Victor Hugo, era aquele que conectava o sublime com o grotesco, o que a gente está vendo nessa neodireita brasileira, mesmo que, quer dizer, junto com o fato deles serem uma obra aberta e escancarada do restante da direita, é uma ode, é quase que uma hegemonia absoluta do grotesco. E quando o Datena faz isso, é como se ele espelhasse esse grotesco de maneira violenta ali na cara né, do moleque Marçal e do seu baixo nível e da sua burrice e da sua falta de projeto e tudo mais, tá? Então, nesse sentido, esse cocô, né, que o Datena jogou de volta na cara do Macaco Tião é uma espécie de, enfim, talvez ali de crise da hegemonia do grotesco, pelo menos naquele ponto e como potencial, né? Se outras pessoas vão entender isso, ou vão ler, ou vão entender assim, ou se isso vai servir para refletir esse ponto ou não, é outra questão. Mas, do meu ponto de vista, isso tem um valor muito interessante ali, porque não foi feito de maneira gratuita, né? Não foi feito de maneira gratuita. E vocês vão ver, eu vou finalizar aqui dizendo o porquê que não foi, e vou ponderar um detalhe aqui também importante dessa história toda. O Janones também, lembrei do Janones, né, quando ele, do livro dele, porque ele apresenta aqui a importância de contrapor esse excesso da direita com algumas atitudes radicais também, tá? Então, diz aqui que enquanto parte da esquerda tentava conter os avanços da extrema-direita, homicida com abaixo-assinado, etc. e tal, o controverso deputado André Janones estava na linha de frente mostrando que para combater defensores de armas, às vezes é preciso ações e estratégias mais eficazes e inteligentes do que flores e emojis de corações, né? E etc. e tal, né? Ele vai falando aqui. Então, isso não veio nem da esquerda, né? Veio do Datena e veio de uma forma, né, que foi muito mais interessante até do que viesse da esquerda, né? Porque é uma forma que denuncia a farsa que é o Pablo Marçal, na medida em que o que o Datena fez foi a partir de uma ofensa gravíssima que ele fez ali ao Datena, tá? E que muita gente aí não consegue compreender. E aí relembro aqui mais uma vez essa bosta aqui desse livro, essa babaquice pós-humano aqui, e finalizo aqui ponderando que, de certa forma, o Marçal acabou ali servindo até... Ele certamente virou né, mesmo que de maneira momentânea, um herói dos neoidentitários, né? Por quê? Porque o que ele disse para o Datena foi o seguinte: você é um arregão, você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito isso. Você não é homem nem para fazer isso. Não se brinca assim com o sujeito homem. Então o Datena fez o correto, foi lá e deu uma cadeirada na cara dele, e se desse outra eu ia achar mais bonito ainda. Porque não se brinca assim, Pablo Marçal é um moleque, e tinha mais que tomar a cadeirada que tomou mesmo. É isso aí mesmo, né? Para a gente poder entender o absurdo que a gente está vivendo. E aí, para finalizar aqui, deixo uma citação aqui do livrinho, né, dos neoidentitários, tá? Do tal do Ciborgue, né? Enfim, que um crente da bunda quente acabou virando aí um heróizinho das feministas ao atacar a masculinidade do Datena ali em horário nobre e tudo mais, né? Eles dizem, os neoidentitários, né, tá aqui, ó, página 52, as feministas ciborgue têm que argumentar que nós, no caso, né, as feministas, ela diz lá, as tais feministas ciborgue, não queremos mais nenhuma matriz identitária natural. Quer que eu dê um exemplo para vocês de matriz identitária natural? Ser brasileiro é uma matriz identitária natural. Eles não querem mais isso, né? Nem os neoidentitários de direita, nem o Pablo Marçal e nem o Bolsonaro, né? E aí elas defendem aqui também aquela babaquice enfim, né, a questão do anticolonialista para atacar o homem, etc e tal. Então, assim, também por linhas tortas, o Marçal acabou agindo ali como uma feminista ciborgue, involuntária, tá? Então essa gentalha toda a gente tem que botar num saco e jogar fora, que essa gente não serve para nada para poder fazer o país caminhar de verdade. Pablo Marçal, um moleque, e ainda que por linhas tortas, a cadeirada do Datena para mim foi um ato autoral, um gesto ali, ó, muito interessante, que abriu uma janela para a gente pensar uma série de problemas aí que a gente está vivendo no Brasil. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se fala aí no próximo vídeo do canal. Enquanto não destruírem, eu vou fazendo aqui. Grande abraço aí, tamo junto. Fui.